Salmo 89. Eu queria te convidar a pensar, você já parou para refletir sobre qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Ou para os seus netos? Qual a lição que você tem ensinado com a sua vida aos seus filhos? Que tipo de crente, ou melhor, que tipo de gente você tem deixado para eles de exemplo? Que tipo de pessoa eles vão ser, ou eles já são, com base naquilo que eles veem na sua vida, com base no Deus que você ensina para eles, seja sentando, abrindo a Bíblia, orando com eles, seja eles observando os seus exemplos. O Salmo 89 fala sobre o que nós deveríamos nos esforçar para transmitir aos nossos filhos, mesmo em momentos tristes da vida. Esse salmo foi escrito por um professor muito sábio, chamado Etan, por volta do ano 925 a.C., e ele é uma espécie de canção de ensino, por meio de onde o autor ele queria ensinar algo para nós através de uma música, algo sobre Deus, algo sobre a vida. Era um salmo didático. E Etan foi um homem que viveu na época em que o rei Salomão reinou em Israel. Como todos os contemporâneos que ele tinha, provavelmente ele viveu aquela expectativa de que Salomão seria o rei ideal, Salomão seria o rei perfeito, aquele rei que Deus prometeu que seria um rei vencedor contra todos os seus inimigos, um rei que ia reinar por todos sempre no mundo. E no início do reinado de Salomão, as coisas aparentemente eram boas, ele dava boas impressões de que tinha vindo para isso. O reinado de Israel, sob o controle de Salomão, ele se expandiu. Salomão era muito sábio, havia muita riqueza, não tinham mais guerras contra os inimigos, todas as pessoas vinham dos quatro cantos da terra para apreciar a sabedoria de Salomão. Só que, com o passar do tempo, à semelhança do seu pai Davi, Salomão demonstrou não ser o rei ideal. Esse homem começou a se entregar à imoralidade sexual, às bebidas, aos prazeres desse mundo, e o reino foi enfraquecendo, até o ponto em que Salomão já estava velho, já estava prestes a morrer por ter sido um mau rei aos olhos de Deus. E Etan, como um bom crente daquela época, Etan tinha expectativa de que, tudo bem, Salomão não foi o rei ideal, mas eu acredito que o filho dele vai ser esse rei. Eu acredito que o descendente de Salomão não vai cometer os mesmos erros que ele. Então, quando Etan descobriu que Salomão estava prestes a morrer e que o seu filho estava assumindo o trono, o filho de Salomão era Roboão, Etan então provavelmente saiu da sua cidade e foi até a capital do império, foi até Jerusalém, porque Etan queria ver tudo aquilo de perto. Etan, ele queria ter em primeira mão a experiência de ver um rei perfeito, um rei santo, aquele rei que viria da linhagem de Davi. Ele queria ver face a face. Então o que nós vamos ler no Salmo 89 foi o que aconteceu com Etan quando ele chegou em Jerusalém, depois daquele dia em que Roboão recebeu a coroa do seu pai Salomão. E nós vamos dividir nosso tempo nessa noite em dois blocos maiores com uma conclusão. A primeira parte do nosso estudo vai ser sobre Etan entrando confiante em Jerusalém. Etan entra de maneira confiante em Jerusalém, e nós vemos isso nos versículos 1 até 37. A gente vai ler o texto aos poucos, porque nesse longo trecho nós vemos três coisas acontecendo. A primeira, Etan faz uma promessa a Deus. Versículos 1 a 4 tem essa promessa. Depois, versículos 5 a 18, ele louva ao Senhor. Em terceiro lugar, Etan lembra da aliança que o próprio Deus tinha feito com o pai de Salomão, o rei Davi. Versículos 19 até 37. Acompanhe comigo a leitura da promessa de Etan, versículos 1 até 4. O texto diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre. Tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei tua descendência para sempre.
e firmarei teu trono por todas as gerações. Etã exclama no versículo 1: eu vou cantar o amor do Senhor para todo sempre. Nós cantamos essa música, sim ou não? Sabia que era uma frase bíblica? Agora você sabe. Esse era o desejo daquele homem quando ele começa a imaginar o reinado de Roboão, como esse reinado poderia ser, e ele diz: eu quero cantar o amor de Deus. E como toda boa poesia hebraica, Etã lança a mão de um paralelismo. Já ouviu falar dessa palavrinha? Em outras palavras, em geral, cada versículo dos Salmos nos apresenta duas frases. E o belo de um poema hebraico não está na sua rima, como é o belo de um poema em português, mas a beleza de um poema hebraico está no relacionamento entre a primeira frase e a segunda frase. E o paralelismo que Etã usa aqui no versículo 1, a segunda frase explica o que ele queria dizer com a primeira. Para Etã, a primeira frase, eu cantarei o amor do Senhor para sempre, ele continua: isso significa proclamar com a minha boca a fidelidade de Deus a todas as gerações. Para Etã, isso era cantar o amor de Deus, não era simplesmente cantar aos domingos uma música composta e muito bonita. Para Etã, cantar o amor de Deus era falar sobre como Deus é confiável a todos os seus filhos, a todos os seus netos. Isso era cantar o amor de Deus para Etã. Era investir os seus dias em ensinar os mais jovens, principalmente os mais jovens da sua família, sobre como Deus é amoroso e como Deus é totalmente digno de confiança. Essa era a missão da vida daquele homem a partir daquele momento. Eu vou viver para fazer isso. E ele explica o que ele diria às gerações dele, versículo 2. Eu direi: Senhor, o seu amor ou a sua benignidade será renovado para sempre. A ideia aqui é de que o amor de Deus pelo seu povo nunca vai deixar de existir. E na segunda frase do versículo 2, ele diz a mesma coisa com outras palavras: Tu, Senhor, confirmarás tua fidelidade nos céus. A ideia é de que, Senhor, enquanto os céus existirem, eu sei que Tu continuarás sendo fiel ao que prometeste. Mas o que foi que Deus prometeu? Ele diz no verso 3: Deus disse que fez uma aliança com o seu escolhido, com o seu servo Davi. O Senhor assinou um contrato. O Senhor selou um pacto com o rei Davi. E que pacto era esse? Versículo 4: Deus jurou a Davi que estabeleceria a descendência de Davi para sempre. Isso significa firmar o trono de Davi por todas as gerações. A promessa de Deus era clara para Davi: Davi, os seus filhos sempre serão reis. Eu nunca tirarei o trono do meu povo da tua descendência. Sempre de você surgirá alguém que vai cuidar daqueles que são meus. E se você reparar, em algumas versões, esse versículo 4 termina com uma palavrinha, talvez entre colchetes. Talvez a palavra que está na sua versão é selar. Quem tem selar aí? Não tem? Talvez a palavrinha que está tem, seja interlúdio. Quem tem interlúdio? Ou seja, uma pausa, simplesmente. Eu sempre me questionei o que isso significava quando era mais jovem. Mas essa era uma maneira do autor da música dizer para quem estava cantando aquela música que naquele momento ele deveria parar de cantar e refletir um pouco naquilo que foi dito. Pare e reflita no que você acabou de cantar. As verdades contidas nesse texto precisam ser repensadas. É muito importante isso aqui para você ler de uma maneira atropelada. Então era importante lembrar disso. Pare e lembre disso. Etã está comprometido a ensinar os seus filhos, a ensinar os seus netos, os seus bisnetos, sobre como Deus é amoroso, sobre como Deus é digno de confiança, de que eles podem esperar em Deus, porque Deus cumpre o que promete, e aquilo que Ele prometeu a Davi, Ele vai cumprir. Guarde essa informação, porque ela vai ser útil mais tarde. É isso que Etã quer fazer. E eu queria te convidar a fazer uma pausa e pensar sobre o que você acabou de ler nesse texto. Deus ama o seu povo. Deus é fiel ao que promete. Deus é digno de confiança. E nós devemos dizer isso aos nossos descendentes. Mas depois disso, depois dessa pausa, Etã louva a Deus.
E o louvor dele está presente nos versículos 5 até 18. Acompanhe comigo a leitura do texto. Ó Senhor, os céus louvarão tuas maravilhas e tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem entre os seres angelicais é semelhante ao Senhor, um Deus tremendo na Assembleia dos Santos, mais temível do que todos os que estão ao seu redor? Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade que te cerca? Tu dominas o ímpeto do mar, quando suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Abateste o monstro Raabe, como se tivesse sido ferido de morte. Com teu braço poderoso espalhaste teus inimigos. Teus são os céus e tua é a terra. Tu estabeleceste o mundo e tudo que há nele, o norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon regozijam-se em teu nome. Tu tens um braço poderoso, tua mão é forte, a tua mão direita é exaltada. Justiça e juízo são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Ó Senhor, bem-aventurado o povo que reconhece o som do louvor, que anda na luz da tua presença, que se regozija em teu nome todo dia, e na tua justiça é exaltado, pois tu és a glória da sua força, e nosso poder será exaltado pelo teu favor, porque o Senhor é nosso escudo, e o Santo de Israel é nosso Rei. Etã louva ao Senhor por 3 motivos. Primeiro motivo, porque Deus é tremendo. A gente vê isso nos versículos 5 a 7. Etã se refere aos céus, e ele diz que os céus louvarão as maravilhas de Deus. Mas que céus são esses? Será que ele está falando das nuvens? Ele está falando dos pássaros, das estrelas? Não, ele diz, é a Assembleia dos Santos. É uma assembleia, uma reunião de santos que louvará a fidelidade de Deus. E que seres são esses? Pelo que eles vão louvar a Deus? Ele diz, esses seres são os anjos. Versículo 6, Etã pergunta, Senhor, quem é igual a ti? Ninguém dentre todos os seres angelicais são comparáveis, nenhum deles são comparáveis a ti, porque tu és um Deus tremendo na Assembleia dos Santos. No meio dos anjos, o Senhor é mais temível do que todos ao seu redor no céu. A ideia aqui é de que Deus é assustadoramente maior do que todos os seres angelicais juntos. Deus é aterrorizante perto de um anjo. Deus é admirável diante de qualquer outro ser celeste. Deus é único, Deus é tremendo, e ele louva a Deus por ser tremendo. Segundo motivo de louvor de Etã é que Deus é poderoso. Ele diz isso, versos 8 a 13. Etã cita o Senhor no verso 8 como Deus dos exércitos. E esse nome trazia a ideia daquele rei supremo nas batalhas. Um rei que não perdia uma guerra. E ele diz, Senhor, quem é mais poderoso? Quem é mais forte do que tu? A tua fidelidade te envolve. Isso significa que o Senhor tem todo o poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Etã dá algumas ideias do poder de Deus. Versículos 9 a 12, ele vem falando sobre isso. Versículo 9, Senhor, o Senhor domina sobre os mares, ao ponto de ter abatido o monstro Raabe. No verso 10 ele diz isso. O monstro Raabe era uma espécie de monstro marítimo daquela época, o monstro que os homens mais temiam, e ele diz, o Senhor abateu ele. Ele continua, versículo 11, no versículo 10 ele diz, tu, Senhor, é dono dos céus e da terra. Ele diz isso no 11, porque o Senhor criou essas coisas. Versículo 12, e isso envolve Deus, tanto o norte quanto o sul, os montes mais famosos e mais gigantes dessa época, que eram o Monte Tabor e o Monte Hermon. O Senhor é dono de tudo isso. E Etã resume tudo o que ele quer dizer no versículo 13. Tu tens o braço poderoso, a tua mão é firme e erguida, nada pode derrubá-la. Ninguém pode impedir os atos de Deus, por maior que seja o inimigo, Deus é poderoso. O terceiro motivo de louvor de Etã é porque Deus é justo. Versículos 14 a 18, ele mostra isso. Versículo 14, Etã diz que a base, o alicerce, o fundamento do trono de Deus não é o cimento, não são pedras, mas ele diz, é a justiça e o juízo. Deus é moralmente perfeito,
Deus não executa coisas injustas. Deus tem uma balança justa, Deus não pratica injustiça, e aqueles que são súditos de Deus não precisam temer a injustiça, porque Deus é justo. E isso é visto, ele diz no verso 14, pelo fato de que o amor e a verdade sempre vão à frente de Deus. Versos 15 e 16, Etan declara que é por isso que feliz é o povo que reconhece essas coisas. Feliz é o povo que vive de acordo com a vontade de Deus, um povo que se alegra em quem Deus é. Feliz é Israel, feliz é o povo que tem Deus como seu rei. E Etan diz que essas pessoas são felizes no verso 17, porque Deus é a glória da força delas. Deus é aquele que embeleza a fortaleza, a proteção dessas pessoas. Israel não se orgulhava dos seus muros altos, até porque era uma cidade mirradinha, fraquinha, perto das outras. Mas ele diz: nós nos orgulhamos, não dos nossos cavaleiros, não dos nossos cavalos, mas nós nos orgulhamos de Deus, porque Deus é o nosso protetor. Ele diz no verso 17: na tua justiça, Senhor, o teu povo é exaltado, o teu povo se torna feliz. E eles se alegravam, verso 18, porque Deus era seu escudo, o Senhor era o seu rei. Deus era justo, e mais do que justo, Deus era o rei deles. Não há nada melhor do que você ser governado por alguém 100% justo. Todos os crentes em todo o mundo desejam isso. E esse era o louvor de Etan quando ele está entrando em Jerusalém. Era o que ele esperava da vida do rei Roboão. Ele esperava um rei que temesse a Deus, o Deus tremendo. Ele esperava um rei que dependesse desse Deus poderoso nas batalhas. Ele esperava um rei que espelhasse essa justiça de Deus com o seu povo. E por que Etan poderia esperar isso desse novo rei? A terceira parte da confiança de Etan está nos versículos 19 a 37, é por causa da aliança que Deus fez com Davi. Olha o que esse texto comprido nos diz, versículos 19 até 37. Naquele tempo, falaste ao teu santo em visão e disseste: coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo, achei Davi, meu servo, eu o ungi com o meu santo óleo, minha mão será sempre com ele, e meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei seus adversários na presença dele, e abaterei os que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor, porém, estarão com ele, e em meu nome o seu poder será exaltado. Porei sua mão sobre o mar, a sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o direito de primogenitura e o tornarei o mais exaltado dos reis da terra. Eu o conservarei para sempre no meu amor, e minha aliança com ele permanecerá para sempre, permanecerá firme. Farei sua descendência subsistir para sempre, e o seu trono enquanto existirem os céus. Se seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem minhas normas, se profanarem meus preceitos e não guardarem meus mandamentos, castigarei sua transgressão com vara e seu pecado com açoites, mas dele não retirarei todo o meu amor, nem faltarei com minha fidelidade, não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Jurei por minha santidade, de uma vez para sempre, não mentirei a Davi. Sua descendência subsistirá para sempre, e seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto durar o céu. A aliança que Deus fez com Davi. Etan lembra de um tempo lá no passado, em que Deus falou a ele em uma visão e disse algumas coisas a ele. Provavelmente ele está se referindo a alguma experiência que teve com Deus. E nessa visão Deus disse ao menos 6 coisas para Etan. Primeira, versículos 19 e 20. Etan, eu escolhi a Davi. Deus diz a Etan: Etan, eu coloquei a minha coroa em um homem poderoso, o qual eu escolhi dentro do meio do meu povo. E esse homem se chama Davi, Etan.
a quem eu ungi para ser rei. Perceba, não foi Davi que pediu algo para Deus, mas foi Deus quem tomou a iniciativa. Foi Deus quem elegeu Davi dentre tantas opções que ele tinha dentre o povo de Israel. A segunda coisa que Deus diz para Etã, versículos 21 a 23, Etã, eu fortalecia Davi. Deus diz, olha Etã, a sua mão sempre estará, ou melhor, a minha mão sempre estará com esse rei Davi, e o meu braço o fortalecerá. E isso para Etã significava, versículo 22, que nenhum inimigo pegaria Davi de surpresa. Deus mesmo ia esmagar os adversários de Davi. O Senhor abateria os que odiavam Davi. Deus fortaleceu Davi para vencer os seus inimigos. Terceira coisa que Deus diz para Etã, versículos 24 a 27, Deus exaltou Davi. Mesmo com inimigos, versículo 24, a fidelidade e o amor de Deus sempre estariam com Davi. E por isso, Davi sempre seria exaltado em nome de Deus. Davi sempre teria sucesso em cumprir a vontade de Deus. Deus daria a Davi o domínio sobre o mar e os rios, ao ponto de Davi poder dizer no verso 26, Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Deus ia exaltar tanto a Davi, ao ponto de Davi poder ser digno de ser chamado Filho de Deus. Essas são grandes promessas, promessas escatológicas, porque nós sabemos que Davi não vivenciou isso na sua vida, mas Deus está prometendo mesmo assim. Mas o que Deus queria dizer com essas palavras? A quarta coisa que Deus disse para Etã é que ele estabeleceu a Davi, versos 28 e 29. Deus estava falando de Davi, mas ele estava se referindo à descendência de Davi, aos filhos que viriam depois de Davi. Versículo 28, Deus prometeu que conservaria Davi para sempre em seu amor, e que essa aliança, esse pacto duraria para sempre. E a prova disso seria que a descendência de Davi existiria para sempre nessa terra, e que os filhos dele sempre seriam reis, enquanto esse mundo fosse mundo. Essas promessas eram para Davi e para os seus descendentes reais. Eles iriam sempre reinar sobre o povo de Deus. Mas a quinta declaração que Deus faz para Etã é que ele fez condições aos filhos de Davi. Versículos 30 a 32, apesar de todas essas promessas, tinha uma condição para os descendentes de Davi. Caso eles abandonassem a lei de Deus, caso eles desobedecessem a Deus, versículo 32, então Deus os castigaria com vara e açoites. Eles pagariam por seus erros. Eles colheriam as consequências do seu pecado, da sua rebeldia contra Deus. Se eles fossem maus reis, seriam punidos por isso. Mas a sexta e última coisa que Deus diz a Etã é que ele prometeu algo a Davi. Versículos 33 a 37 nos mostram isso. Os filhos de Davi poderiam quebrar o pacto com Deus, e eles seriam punidos por fazer isso. Mas Deus promete que aquilo que ele disse para Davi não seria revogado. Olha os versículos 33 e 34. Não retirarei de Davi todo o meu amor, nem faltarei com minha fidelidade. Em outras palavras, eu não vou anular a minha palavra. Eu não vou voltar atrás com aquilo que prometi a Davi. Eu não vou violar a minha aliança. Eu não vou mudar o que eu falei. E Deus disse que jurou, versículo 35, isso com base na sua santidade, e por isso ele não poderia mentir para Davi. Por essa razão, Davi sempre teria uma descendência que reinaria como o sol e a lua diante de Deus, todo dia, e isso seria para sempre. Eu quero que você pense nisso. Foi assim que Etã entrou em Jerusalém naquele dia. Esse homem está extremamente confiante. Ele está confiante de que ele vai gastar sua vida para ensinar as pessoas sobre a fidelidade de Deus. Um Deus que é tremendo, um Deus que é poderoso, um Deus que é justo, um Deus que fez uma aliança com Davi e que sempre colocaria um dos seus descendentes no trono até a eternidade. Mas algo aconteceu. Algo aconteceu que transformou essa confiança de Etã em um lamento profundo. Acontece que pouco tempo depois que Roboão, filho de Salomão, foi coroado rei em Jerusalém, os cidadãos da parte norte de Israel coroaram um outro homem como seu rei. Eles coroaram Jeroboão. A história de Jeroboão está registrada entre 1 Reis 11 e 1 Reis 14. Eu vou dar um resumo para a gente aqui.
Jeroboão foi um servo de confiança de Salomão. Um jovem em quem Salomão confiava e delegou tarefas. Certa vez Jeroboão discordou severamente de Salomão em algumas questões sérias e por isso o rei passou a persegui-lo. Então Jeroboão fugiu de Israel e Jeroboão encontrou abrigo no Egito, sob a proteção de um rei, o rei da época chamado Sisaque. Enquanto Jeroboão fugia de Israel da mão de Salomão, Deus enviou um profeta até esse homem com uma mensagem. Ele agarrou Jeroboão pelo braço e disse assim: Salomão está sendo um mau rei. Salomão tem quebrado a minha lei e tem me abandonado. Eu vou tirar o trono dele e vou dar a você. Você reinará sobre 10 tribos de Israel, as tribos do norte. Eu só não vou te dar as 2 dessas tribos, as tribos do sul, por causa da promessa que eu fiz a Davi. Essas tribos sempre terão um rei descendente de Davi, mas quanto a Salomão, chega. O tempo de Salomão acabou. Jeroboão então vai até o Egito e ele fica ali esperando essa promessa se cumprir. 10 anos se passam e Salomão morre. E quando isso acontece, Jeroboão decide voltar para Israel para receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas quando ele chega em Israel, ele descobre que Salomão tinha passado o trono para o seu filho Roboão. Só que Roboão foi um péssimo rei desde os primeiros dias que assumiu o trono. Na primeira grande decisão que ele tinha de tomar, os escravos de Israel vieram pedir ajuda e falaram: olha, diminua o nosso fardo. Ele consultou os mais velhos, os conselheiros de Salomão, e eles disseram: olha, melhor diminuir mesmo, porque eles vão ser fiéis a você como foram ao seu pai. Mas Roboão deixou de ouvir os mais velhos e foi para os seus amigos de infância, aqueles jovens sem muita maturidade como ele, e ele perguntou: o que eu faço, meus amigos? E eles disseram: aumenta o fardo dessa turma, são preguiçosos, acaba com eles, Roboão, mostra quem é o rei. E Roboão toma essa decisão, só que isso não agradou o povo. O povo voltou para casa e dizendo: Roboão não é nosso rei. Roboão estava sendo um mau rei, e por isso o povo de Israel disse: nós queremos um outro rei. Então eles foram até Jeroboão e disseram assim: Jeroboão, as 10 tribos do norte não estão de acordo com Roboão. Você não quer ser o nosso rei? E a partir daquele momento, Roboão não aceita isso. Jeroboão se torna o rei de Israel, mesmo à força, e Roboão prepara todo um exército para atacar Jeroboão, mas Deus diz: não vá, porque é minha vontade. Você me desobedeceu, é disciplina minha. Então Israel ficou assim. Roboão reinava sobre 2 tribos do sul, que passaram a ser chamadas de Judá, cuja capital era Jerusalém, e Jeroboão reinava sobre as 10 tribos do norte, que continuaram sendo chamadas de Israel. A capital desse reino foi futuramente Samaria. Acontece que o povo estava acostumado a ir até Jerusalém para adorar a Deus no templo. E com isso, Jeroboão, lá no reino do norte, pensou assim: bom, se esse povo for para Jerusalém adorar a Deus lá, pode ser que eles sejam seduzidos pelo rei Roboão, e eu vou perder o meu trono do norte. Bom, eu já sei, eu acho que eu vou construir altares de adoração a Deus aqui mesmo no norte, e assim eles não vão precisar ir para o sul para adorar a Deus. Então Jeroboão mandou fazer 2 bezerros de ouro e coloca nos 2 extremos do reino do norte, e chama o povo de Israel e diz assim para eles: israelitas, a partir de agora vocês podem fazer as suas adorações aqui mesmo. Vocês não precisam mais de templo, vocês não precisam mais de sacerdotes, vocês não precisam mais de Deus. Esses bezerros são seus deuses a partir de agora, vocês só precisam dos seus deuses. E a partir daquele dia, então, Jeroboão começou a misturar a adoração dos israelitas com a adoração dos povos vizinhos, para que a religião dele fosse mais atraente do que a de Judá. E depois dessa fase, Israel nunca mais voltou a ser a mesma nação. Os 2 reinos viviam em guerra. O povo do norte não temia mais a Deus, e pior do que isso, o reino do sul, governado por Roboão, estava indo de mal a pior. E tudo aquilo que Etã esperava
de Roboão já tinha caído por terra. E para piorar, o rei do Egito, aquele, sabe, a quem Jeroboão achou o abrigo quando fugia de Salomão, o rei do Egito, Sisaque, viu uma brecha em Jerusalém, sitiou Jerusalém e conquistou Jerusalém. Ele entrou no templo de Deus, ele roubou os utensílios do templo, ele dominou Roboão e ele obrigou Roboão a pagar impostos para ele. E isso aconteceu apenas 5 anos depois que Roboão era rei em Judá. Esse era o cenário que Etã estava vivendo 5 anos depois de entrar confiante em Jerusalém. Nada do que ele esperava aconteceu. Agora o reino está dividido, ninguém mais busca Deus, eles são derrotados pelos seus inimigos e não há um pingo de esperança para aquele povo. E é aí que nós entramos na nossa segunda parte. Etã clama a Deus desesperado. Versículos 38 até 51, nós vemos Etã lamentando a Deus a sua situação miserável e clamando pelo socorro de Deus o mais rápido possível. Perceba comigo o lamento de Etã, versículos 38 até 45. Mas tu o repudiaste e rejeitaste, estás indignado contra teu ungido, desprezaste a aliança feita com teu servo, profanaste sua coroa, jogando-a no chão, derrubaste todos os seus muros, arruinaste suas fortificações, todos os que passam pelo caminho o saqueiam. Ele se tornou alvo de zombaria dos seus vizinhos. Exaltaste a mão direita dos seus adversários, encheste de alegria todos os seus inimigos, tiraste o fio da sua espada e não o sustentaste na batalha. Puseste fim ao seu esplendor e lançaste seu trono por terra. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de vergonha. Lembra que anos antes Etã louvou a Deus pelo poder de Deus, pela proteção de Deus. Lembra que Etã recordou sobre a promessa que Deus tinha feito a Davi, de que sempre daria um descendente ao trono, e de que esse descendente sempre reinaria. Então, quando Etã vê toda a calamidade do seu povo, ele faz uma oração a Deus em forma de choro. E ele diz no verso 38, mas tu, Senhor, repudiaste a Davi. Tu rejeitaste Davi. O Senhor voltou atrás do que prometeu. O Senhor virou as costas para Davi. Estás indignado contra teu ungido. Pelo que Etã estava vendo nos seus dias, parecia que Deus tinha mentido o tempo todo. Parecia que Deus tinha voltado atrás naquilo que tinha prometido. O reino já não era um só. Roboão não era o rei perfeito. E agora o rei era dominado pelo Egito. Onde é que está a promessa de Deus se cumprindo? E essa era a percepção de Etã no versículo 39. Deus, o Senhor, desprezou a aliança feita com Davi. O Senhor renunciou aquilo que havia prometido lá atrás. O Senhor pegou a coroa de Davi e jogou ela no chão. Senhor, olha para Jerusalém, os muros, as fortificações estão em ruínas, e o pior, foi o Senhor quem fez isso. O Senhor derrubou os muros. A nossa derrota é tanta que até mesmo quem passa por essa região acaba nos saqueando, mesmo que não tenha vindo aqui para nos roubar. Olha para Jerusalém e diz: por que não roubar essa nação? Que miséria eles vivem, é fácil. Nós não temos mais como nos defender. Ele diz: o nosso rei é alvo de zombaria de todos os povos, todos os reis vizinhos zombam dele. Versículo 42, Senhor, o que parece é que o Senhor abaixou o braço, o Senhor deixou de nos defender e agora levantou o braço do nosso inimigo.
Os nossos adversários estão cheios de alegria, eles ficam dando risadas de nós. Isso, Senhor, é culpa sua. Mesmo quando a gente tenta se defender, Deus, quando a gente saca a nossa espada por conta própria, isso é inútil. Versículo 43, porque a impressão é que o Senhor tirou o fio da nossa espada, nós somos derrotados em todas as batalhas. O Senhor tirou o esplendor do nosso rei, o Senhor tirou a beleza do nosso reino, o Senhor lançou o trono de Davi na lama. Os dias do rei foram abreviados, e o que resta hoje é vergonha, é miséria. Queridos, percebam o coração de Etã aqui. Isso foi o que ele sentiu quando viu a desgraça do seu povo, e especialmente a desgraça do seu rei. A impressão de Etã era de que Deus havia voltado atrás, Deus tinha cancelado tudo aquilo que tinha prometido. Parecia que Deus tinha mentido. Parecia que Deus agora estava com os inimigos. Parecia que Deus tinha rejeitado Israel de uma vez por todas, de que Deus já não era mais amoroso. Parecia de que Deus já não era mais fiel. Parecia que Israel já não era mais o povo de Deus. Alguma vez na sua vida você já teve essa mesma sensação? A sensação de que Deus mentiu? A sensação de que Deus voltou atrás? A sensação de que Deus está abençoando os inimigos? De que Deus virou as costas para nós? De que Deus quer a nossa ruína? Porque lá atrás tudo eram flores. Lá atrás a nossa vida era bela, lá atrás a nossa vida era próspera, nós ouvimos declarações de amor de Deus, nós ouvimos promessas de fidelidade, promessas de paz, presentes de Deus, mimos de Deus, agrados de Deus, mas agora parece que nós estamos sozinhos no mundo. Agora parece que Deus se escondeu atrás das nuvens e que Deus está mais preocupado em cuidar das suas coisas e se esqueceu daquilo que Ele prometeu para a gente. Você já viveu dias assim? Talvez você esteja vivendo dias assim na sua vida. Onde está Deus? Cadê sua promessa? Por que a minha vida entrou nessa desgraça? Por que a igreja chegou a esse ponto? O que vai ser de nós? Eu não sei se eu consigo chegar vivo até o dia de amanhã. A minha vida é a vida de um derrotado. Eu não tenho forças mais para nada. Eu não consigo mais vencer nenhuma batalha. Eu fui coberto de vergonha. Eu sou alvo de risada maldosa dos outros. Como é que você concilia essa realidade desoladora com as promessas de Deus? Como é que você acha um equilíbrio naquilo que Deus diz e com o mundo mau no qual nós vivemos? Sabe qual foi a solução de Etã? Foi clamar pelo socorro de Deus. Versículos 46 até 51, nós vemos o clamor de Etã. Olha o que ele diz. Até quando, Senhor? Tu te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é breve, porque criaste em vão todos os filhos dos homens? Que homem poderia viver sem ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Senhor, onde estão teus antigos atos de bondade que havias prometido a Davi na tua fidelidade? Senhor, lembra-te do vexame que teus servos passaram, de como trago no peito os insultos de todos os povos poderosos, e os teus inimigos têm zombado dos passos do teu ungido, ó Senhor. Depois do momento de lamento, parece que Etã se acalmou um pouco. Esse homem chorou bastante. Esse homem lamentou a Deus em oração, ele foi muito sincero com Deus. Mas ele conseguiu refletir depois disso. E na verdade Etã sabia que Deus não era mentiroso. Na verdade Etã, na hora da dor, expressou aquilo que o seu coração pecador
estava pensando. E isso é totalmente humano. Isso é totalmente natural. Nós às vezes nos sentimos constrangidos a não ser sinceros com Deus, e muitas vezes nós estamos com raiva de Deus. Muitas vezes nós gostaríamos de dizer: o Senhor está fazendo mal à minha vida, o Senhor é mentiroso, o Senhor é mau, o Senhor é infiel, mas nós não temos coragem. Etã teve coragem. Nós falamos isso para os outros, com as nossas atitudes, quando nós abandonamos a Deus, murmurando, reclamando, mas nós não temos coragem de dirigir essas palavras para Deus. Etã teve. E depois de fazer o que é naturalmente humano, Etã não continuou nesse caminho, porque continuar nesse caminho é tolice. E Etã era muito sábio. Por isso esse homem tratou de começar a ligar os fatos. Bom, primeiro eu sei que Deus continua sendo amoroso e digno de confiança. Foi isso que eu prometi ensinar aos meus filhos 5 anos atrás, quando tudo estava muito bom. Então, não é a circunstância que muda o caráter de Deus. Deus não mudou. O que mudou foi o mundo em que eu vivo. Primeira conclusão. Segunda conclusão: eu preciso lembrar que Deus não deixou de ser tremendo. Deus não deixou de ser poderoso e justo. Então, o que tem acontecido conosco, com a nação de Israel, não é porque Deus mentiu, ou porque Deus deixou de ser poderoso, é justamente porque Deus é justo que nós estamos sofrendo isso. Deus está usando os nossos inimigos para nos castigar. Terceira conclusão de Etã: segundo aquilo que o próprio Senhor mesmo disse lá atrás, a sua aliança com Davi não dependia de Davi, mas dependia do próprio Deus. Então a promessa é para sempre. Mas eu lembro também que tinha uma condição nessa promessa: se os filhos de Davi se desviassem da obediência, eles seriam castigados por isso. Mas mesmo depois do castigo, o plano de Deus voltaria ao normal, e um descendente de Davi reinaria para sempre. Então, depois dessa reflexão, depois desse tempo de pensamento, Etã faz uma oração a Deus. Versículo 46, em um tom muito mais calmo, muito mais reverente, ele diz: Senhor, até quando você irá se esconder de nós? Até quando a sua ira arderá em fogo? Nós teremos de sofrer para sempre? Eu sei que o nosso povo merece esse castigo, porque o nosso rei quebrou o pacto contigo, mas nós já estamos cansados de sofrer, Deus. Até quando a disciplina vai durar? Por favor, lembre-se de que a vida é breve, de que a nossa vida é curta. Todo homem vai ver a morte, todo homem vai para a sepultura. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, nós nascemos só para sofrer? Senhor, a nossa vida vai ser resumida em sofrimento? Será que essa geração nunca vai experimentar algo que não seja castigo do Senhor? Versículo 49, Senhor, onde estão teus atos de bondade? Aqueles atos que o Senhor prometeu a Davi. Eu sei que o Senhor é amoroso, mas eu não consigo ver a tua bondade na prática. Como é que eu vou ensinar, Senhor, para a minha geração, para os meus filhos, sobre a sua bondade, se eles não conseguem ver a sua bondade? Aonde estão esses atos? Por favor, Deus, lembra-te do vexame que nós temos passado. Lembra-te de como nós temos suportado os insultos de todos os povos. Versículo 51, lembra-te de como os teus inimigos têm zombado de nós, não só de nós, mas também daquilo que o teu ungido tem feito. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Essa foi a oração de Etã a Deus, depois que o choro de lamento passou. Mas agora é um novo choro, é um choro de clamor por socorro. Etã sabia que eles estavam sofrendo, porque isso era justo, era uma disciplina de Deus. Mas mesmo assim, mesmo no meio da disciplina, esse homem ora por misericórdia de Deus. O coração desse homem estava quebrado diante de Deus. Ele ainda acreditava na palavra do Senhor, mas ele não conseguia ter forças para continuar a sua vida.
Ele pediu uma amostra da bondade de Deus. Deus, pelo menos me dê uma evidência de que o Senhor continua cumprindo as suas promessas feitas a Davi, que seja uma fagulha de esperança, Senhor. E aqui nós podemos aprender muito sobre quando nós lidamos com momentos amargos na vida. Nós devemos sim chorar, nós devemos ser sinceros a Deus, nós devemos abrir o nosso coração, expor a nossa percepção da realidade, mostrar: Senhor, não está fazendo sentido, parece que é o Senhor que está sendo mal, parece que é o Senhor que está fazendo algo que a Tua palavra não diz que o Senhor faz. Eu não estou conseguindo achar equilíbrio nessas coisas. Nós devemos orar a Deus. Nós podemos até, talvez, dizer que nós achamos Deus culpado pelo que tem nos acontecido. Deus quer esse tipo de sinceridade. Onde foi que você ouviu falar que Deus não quer isso? Se está no teu coração, Deus quer ouvir o que está no teu coração. Porque Deus quer tratar o teu coração. Chore a Deus. Mas quando a lágrima parar de rolar pelos seus olhos, sente um pouco e comece a refletir. Deus não mudou. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo quem Ele sempre foi. O que mudou foi a sua circunstância. Talvez você esteja sofrendo pelos seus próprios pecados, talvez você esteja sofrendo pelo pecado dos seus pais, talvez você esteja sofrendo pelo pecado dos outros, mas Deus continua sendo amoroso, Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo tremendo, Deus continua sendo justo. Deus não deixou de ser quem Ele é. Então, quando você conseguir lembrar de todas essas coisas, você pode dobrar o seu joelho no chão e clamar de novo: Senhor, então muda a minha situação. Senhor, eu quero cantar o Teu amor para sempre, mas está difícil. Me dê uma partícula de alívio, me dê um pouquinho de paz, por favor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Não permita que eu morra nesse sofrimento. Muda a minha família, muda a minha igreja, muda o meu coração. Por favor, Senhor, intervenha na minha vergonha. Fortalece os meus pés para que eu possa ensinar os mais novos sobre o Seu amor e sobre a Sua fidelidade. Me ajuda nessa missão, Senhor, porque eu não estou conseguindo. Foi assim que Etã orou. Mas apesar desse clamor desesperado, esse homem nunca viu a melhora no reino. De fato, Deus retirou as tropas de Sisaque de sobre Jerusalém, e Etã pelo menos pôde viver o resto da sua vida sem inimigos apontando uma espada para o seu rosto. Foi aí então que Etã compôs esse poema que nós estamos lendo. E foi aí que Etã passou a ensinar esse poema aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos. Esse era verdadeiramente um homem de fé. Um homem que viu a glória e os atos de Deus no passado, mas que no fim da sua vida estava olhando só para sofrimento, só para miséria, mas mesmo assim ensinava sobre o Deus que é amoroso e fiel aos seus filhos. Etã morreu. E mesmo sem ter a resposta de Deus à sua oração, ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Ele cantou o amor de Deus, mesmo quando ele não via esse amor na prática. E ele fez isso ensinando seus descendentes que Deus é totalmente confiável, mesmo quando parece que tudo está desabando ao seu redor. Na verdade, Etã não viu o pior da sua nação. Mal sabia Etã que Deus estava usando esse texto, esse poema, para profetizar a respeito do que aconteceria naquele reino 331 anos depois que essa canção foi escrita. O tempo passou e a nação de Judá foi de mal a pior. Vez ou outra tinha um rei que era bom, mas a grande maioria eram reis que não temiam a Deus, desobedientes ao Senhor, até que no ano de 598 a.C., Joaquim subiu ao trono de Judá, um jovem de 18 anos de idade, e ele foi o último rei na história que fez isso. Aquele jovem reinou por apenas 3 meses e 10 dias. Porque quando essa data se completou, Deus enviou o ápice do castigo ao seu povo.
o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e levou Joaquim e muitas outras pessoas cativas como prisioneiros de guerra para sua terra. O rei Joaquim foi levado cativo até a Babilônia e ali ele passou seus próximos 37 anos, sem trono, sem coroa, sem glória, sem esperança. E junto com ele foi levado também todo o povo de Judá. Aqui termina o terceiro livro dos Salmos. Não há mais rei, não há mais terra, não há mais templo, não há mais expectativa de um futuro melhor. Mas o tempo passou e 70 anos depois, Deus trouxe uma parte do seu povo de volta para a sua terra, para reconstruir Jerusalém. E eles voltaram desanimados, mas eles estavam confiantes na promessa do Senhor, estavam confiantes em dias melhores. Deus prometeu cumprir aquilo que tinha prometido a Davi. E pouco mais de 500 anos se passaram, mas esse povo não viu nada. Silêncio de Deus. Uma vez ou outra aparecia um profeta exortando eles, porque eles precisavam, mas não tinha mais evidência de um rei. Os babilônios foram vencidos pelos persas, os persas foram vencidos pelos romanos, e os judeus continuavam sendo sujeitos a outro rei. Mas os crentes na promessa de Deus confiaram no que ele tinha dito e continuaram firmes na expectativa de um descendente de Davi. Esse descendente vai vir, ele vai pôr fim ao nosso sofrimento. Até que um certo dia, numa cidade isolada, onde não havia local para nascer um bebê, um menino nasceu. Jesus era seu nome. E Jesus era esse rei prometido. Ele nasceu na miséria, e era sobre ele que Etã estava falando no Salmo 89. Jesus é a prova de que Deus cumpriu a sua aliança com Davi. Jesus cumpre todo esse louvor que Etã fez a Deus. Tu és poderoso, tu és tremendo, tu és fiel, tu és amoroso, tu mereces dominar sobre todas as coisas, tu criaste todas as coisas, tu és dono do céu, da terra, dos montes. Feliz é o teu povo. Mas antes de reinar, Jesus teve de sofrer. Etã mal sabia, mas a oração que ele fez de lamento para descrever aquele momento de angústia que ele tinha, poderia se aplicar na vida de Jesus, quando Jesus está ali, derrotado em uma cruz, zombado por seus inimigos, saqueado pelos seus vizinhos e abandonado por Deus. O Rei dos Reis veio ao mundo não para ser adorado, mas para ser rejeitado pelo próprio Deus. E tudo isso aconteceu porque na cruz ele estava tomando sobre si o castigo sobre o nosso pecado. A ira de Deus, como Etã cita no texto, ardente como fogo, a ira de justiça de Deus contra quem quebra o pacto, foi desferida em Jesus. Deus desferiu isso sobre o seu próprio Filho. A pergunta é: por que isso acontece? E a resposta é porque Ele sofreu tudo isso para que Deus pudesse nos perdoar. Se nós confiamos no Rei Jesus, Deus não atribui mais o castigo da lei sobre nós e nos dá esperança. Ele nos perdoa. Ele nos promete que um dia Jesus vai voltar no céu em glória e vai nos levar seguros para reinar com Ele por todo sempre. Então, querido, se você sofre nessa vida, se você não consegue conciliar o que você ouve de Deus e o que você vê nesse mundo, basta confiar em Jesus, porque no fim, um dia tudo fará sentido. Um dia toda lágrima será enxugada. Um dia nós vamos viver em um reino eterno, um reino onde nós vemos a justiça sendo feita, nós vemos o juízo sendo exercido, o amor e a verdade serão alicerce do trono do nosso Rei. Nós podemos ter essa esperança. Foi por causa dessa esperança que Etã concluiu o seu salmo no versículo 52, dizendo: bendito seja o Senhor para sempre. Todos vocês, meus filhos que estão ouvindo, aprendam a minha lição. Bendito seja o Senhor por todo sempre. E os filhos de Etã, mesmo sem ver todas essas promessas que nós acabamos de falar, lá naquela época de miséria e sofrimento, os filhos de Etã respondiam: amém e amém, mesmo sem ver o seu rei.
Eu quero encerrar minha fala com 4 lições rápidas sobre o que nós podemos aprender com esse salmo. A primeira lição é: mesmo que nós não vejamos, Deus cumpre o que promete. Mesmo que nós não vejamos, Deus cumpre o que promete. Deus é aquele que propõe os termos da sua aliança com a gente. E é o mesmo Deus quem cumpre essas alianças, esses termos, mesmo quando nós falhamos no nosso papel. Em Jesus, Deus toma o nosso lugar de castigo para que nós pudéssemos viver. Então pense comigo, se a promessa feita a Davi está sendo cumprida, e ela vai ser totalmente cumprida no céu, então tudo o que Deus prometeu também vai se cumprir. Mesmo que aparentemente não pareça que esteja se cumprindo, nós podemos confiar naquilo que Deus promete. Por isso, não desanime se você não vê indícios disso no mundo em que você vive. Espere em Deus. Segunda lição é que nem sempre nós vamos conseguir conciliar aquilo que Deus diz com aquilo que nós vemos. Nem sempre. Etan sabia sobre o caráter de Deus. Etan sabia sobre as promessas de Deus, mas a vida dele não parecia seguir nessa mesma melodia. Parecia um outro tom. E essa foi a hora desse homem fazer algo que todos nós devemos fazer em momentos assim. Foi a hora desse homem andar pela fé. Você lembra desse texto? Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de fatos, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Queridos, a vida cristã nem sempre faz sentido. E as nossas perguntas nem sempre terão respostas. E quando isso acontece, Deus nos convida a confiar nele pela fé. Confie no que eu prometo. Talvez é isso que você deva fazer hoje. Talvez você deve desistir de tentar conciliar a promessa com a realidade, mas começar a confiar que Deus cumprirá o que prometeu. Mas isso também significa que você pode orar a Deus mesmo na crise. Deus está pronto para ouvir a sua sinceridade, as suas lamentações, as suas indignações, as suas visões humanas da situação, porque saiba que você pode se lamentar para Deus, e deve. Terceira lição: no momento da crise, o que pode nos dar esperança é trazer à mente as promessas de Deus. Pense comigo aqui. Não sei se você conseguiu visualizar essa história, mas Etan quase desistiu da sua fé. Quase. Foi por isso aqui. Até que ele conseguiu se acalmar e lembrar do caráter de Deus e daquilo que Deus promete. Então, se você está em crise, esse salmo nos ensina: chore, ore bastante, mas depois pare um pouco e volte a pensar sobre quem Deus é, volte a pensar sobre o que Deus prometeu, porque isso vai te dar esperança novamente. Porque aquelas verdades que eram verdades quando tudo estava bem, continuam sendo verdades quando tudo está mal. O problema de muitos de nós é que quando vem a calamidade, nós fazemos esse lamento, mas não para Deus, e nós não voltamos a lembrar sobre quem Ele é, sobre o que Ele promete, e vivemos longe dEle, talvez para o resto das nossas vidas. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Onéas sempre citava: não duvide nas trevas daquilo que você teve plena certeza na luz. Se você tinha certeza quando estava tudo bem, continua sendo verdade quando tudo está mal. Não duvide nas trevas daquilo que você tinha certeza na luz. Quarta e última lição: a nossa vida deve ser usada para anunciar às futuras gerações sobre quem Deus é e sobre o que Deus faz. Eu queria que você pensasse um pouquinho. Olhe para o estrago que o pecado causa. Você consegue pensar a queda dos reis de Israel, a divisão do reino, a idolatria do povo, o abandono de Deus, o exílio, a escravidão, todo esse sofrimento, todas essas coisas aconteceram porque o rei Davi lá atrás olhou para uma mulher que não era sua e se deitou com ela. Foi isso que Deus prometeu para ele.
guerra no meio da tua família, o trono será tirado das tuas mãos. Por um momento de prazer, esse homem arruinou toda a sua história, toda a sua família, todo o seu reino, todos os seus descendentes, toda a sua geração sofreu por causa de um adultério. Uma noite, ou melhor, uma tarde, porque foi à tarde. Não troque o destino da sua família por momentos de prazeres passageiros. Fuja do pecado. Ao invés de destruir a sua casa, cante o amor de Deus para sempre. Largue o seu pecado e comece a ensinar o seu filho sobre a bondade de Deus. Mostre para o seu filho que Deus é digno de confiança. Seja um exemplo para a sua geração, diferente do que Davi foi para a geração dele. Quando a dor vier, ao invés de ficar murmurando, ao invés de reclamar da vida para as pessoas, que tal você orar a Deus? Que tal você clamar a Deus por ajuda? Porque isso ensina aos seus filhos a quem eles devem recorrer em dias difíceis. Porque quando visitas vão na tua casa e você começa a falar mal de Deus, falar mal da vida para eles, os seus filhos estão ali observando. É esse Deus que você quer que eu adore? É esse Deus que você quer que eu sirva? Um Deus que não pode te ouvir, um Deus que não resolve os teus problemas, pelo menos acalmando o teu coração. Um Deus que só é digno de ser adorado quando está tudo bem, quando está tudo mal. Você não vai mais para a igreja, você não lê mais a Bíblia, você não ora mais, e você quer que eu siga esse Deus? O que você está ensinando para os seus filhos quando você sofre? Recorra a Deus quando você sofre, e isso vai ensinar os seus filhos. E quando a dor passar, que tal você sentar com seus filhos e mostrar para eles que mesmo quando tudo dá errado, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo digno de confiança. Deus continua sendo amoroso. Que tal você ensinar para os seus filhos que vale a pena confiar no Rei Jesus? Que Deus nos ajude nessa missão. Amém?